Diego Amorim chegando aqui com a gente, a Conexão Brasília. Bom dia, Diego, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Diego, a gente acabou de ler duas notícias aqui muito favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral arquivando 3 ações que pediam a inelegibilidade dele e a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovando um projeto de lei que elimina a cobrança das multas por não usar máscara e promover aglomerações em São Paulo durante a pandemia. O ex-presidente foi multado, tinha 5 multas aí no valor de mais de R$1 milhão. A Assembleia Legislativa com esse projeto acaba beneficiando Bolsonaro também. Já na CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro, a situação não ficou tão favorável assim para ele, né? Exatamente, Mauro. Jair Bolsonaro foi um dos 61 nomes que a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, sugere o indiciamento. Essa CPMI está chegando ao fim depois de quase 5 meses e é importante a gente fazer uma memória com os nossos ouvintes da Nova Brasil FM. No dia seguinte, naquela mesma noite do dia 8 de janeiro, já se começou a falar na criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os ataques daquele fatídico domingo à tarde aqui em Brasília. Imediatamente, a oposição, ou seja, aliados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, se colocou como favorável à instalação dessa CPI e, num primeiro momento, o governo Lula resistiu a essa ideia, inclusive com declarações públicas de integrantes do governo, de parlamentares da base do governo, dizendo naqueles dias seguintes a 8 de janeiro que a CPI não era algo necessário, não era algo importante naquele momento. Depois, o governo Lula mudou de ideia, recuou e decidiu que era importante sim se instalar a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. De um lado, a oposição veio avolumando aquele discurso de que o governo Lula era o responsável pelos ataques de 8 de janeiro, que o ministro Flávio Dino da Justiça e da Segurança Pública foi omisso, deixou acontecer. Os canhões da oposição também se miraram para a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e para a própria Polícia Federal, para a Força Nacional, para o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que cuida da segurança do Palácio do Planalto, com acusações de que eles teriam recebido informações sobre os ataques do dia 8 de janeiro e nada fizeram para impedi-los. O governo, num primeiro momento, não quis a CPI sob o argumento de que, naquele momento, na largada desse terceiro governo Lula, no primeiro ano do terceiro governo Lula, isso ajudaria a travar o Congresso e a travar a votação e a tramitação de projetos importantes, de interesse do governo no parlamento. E é claro que isso se confirmou em parte, Mauro. A gente sabe que quando uma CPI está instalada, isso acaba consumindo não apenas o tempo, mas a energia dos parlamentares, a atenção dos parlamentares. Inclusive, só por curiosidade, ontem eu ouvi de um assessor de um senador dizendo o seguinte: agora que acabou a CPI, ele tem tempo para dar entrevistas. É uma entrevista que eu estou tentando já há um tempo, né? Ou seja, agora em outubro, depois de 5 meses de CPI, ele vai ter tempo para dar entrevista. Só um exemplo para o nosso ouvinte de como de fato a CPI ocupou a energia desses parlamentares que estavam envolvidos. Agora, o que a oposição não contava, Mauro? Não contava que o governo Lula conseguiria formar com muita facilidade a maioria da composição dos integrantes dessa CPMI. CPMI porque tínhamos deputados e senadores participando dos trabalhos. Quando se forma maioria numa CPI, você conduz os trabalhos, você define os rumos dos trabalhos, porque você tem maioria para aprovar ou desaprovar os requerimentos de convocação, de convite, do pedido de informações, quebras de sigilo e por aí vai. Só lembrando ao nosso ouvinte, o presidente da CPMI foi o deputado federal Arthur Maia, que é um deputado do Partido União Brasil, da Bahia. Ele é oposição ao PT lá na Bahia, historicamente, mas também, assim, não é um bolsonarista, mas também não é... ele é ali um centro um pouco mais à direita, nesse momento, eu diria, o deputado Arthur Maia, que conduziu muito bem os trabalhos da CPMI. A relatora, que é o cargo mais importante de uma CPI, que é quem apresenta o relatório que foi apresentado ontem, foi a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Ela é da base do governo Lula e do mesmo estado do ministro Flávio Dino, foi eleita inclusive na chapa dele em 2018.
Essa CPMI chega ao fim, Mauro, Ana, ouvintes, sem grandes emoções, sem grandes revelações bombásticas, não teve ninguém preso, não teve assim uma sessão que parou o Brasil. A gente pode ter tido alguns depoimentos importantes, o silêncio do Mauro Cid, por exemplo, que era ajudante de ordens do Bolsonaro, em meio ao avanço das investigações que envolviam a questão das joias vendidas aqui no exterior por aliados de Bolsonaro, segundo as investigações, mas a gente não teve grandes emoções nessa CPMI. O que a gente teve? A gente teve a continuidade da polarização da eleição do ano passado, muito bate-boca infantilizado. A gente teve deputado acusando senadora de fazer botox, veja só você, que grave, que absurdo, né? Deputado fazendo chifrinho na cabeça de outro enquanto ele falava. Nem meu filho, que vai fazer 4 anos agora, faz chifrinho mais em mim quando eu vou tirar foto, mas os deputados lá na CPMI faziam chifrinho um no outro. Enfim, CPI virou em alguns momentos, infelizmente, aquilo que a gente tem de estereótipo, de senso comum de uma CPI, um grande palco político e um grande palco para lacrações, sobretudo nesses tempos modernos de política nas redes sociais. O relatório foi apresentado ontem pela senadora Elisiane Gama, com 1.300 páginas, 61 pedidos de indiciamento, incluindo Jair Bolsonaro, que teve o nome citado 268 vezes, além de 8 generais. Só a título de comparação, na CPI da pandemia foram 80 pedidos de indiciamentos. Nesse caso da CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro, 16 crimes estão sendo imputados a esses pedidos de indiciamento, incluindo associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Para a relatora Elisiane Gama, o 8 de janeiro foi obra do bolsonarismo e Jair Messias Bolsonaro é o principal mentor dos ataques. Para caminhar para o fim do meu comentário, a gente vai ouvir inicialmente a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, ela que foi ministra de Bolsonaro e é oposição ao governo Lula. Ela está no grupo de parlamentares que defende que esse relatório apresentado ontem e que vai ser votado hoje na CPMI protegeu o governo Lula, é um relatório completamente parcial e, portanto, recebe as críticas da senadora Damares Alves, que gravou esse áudio exclusivo aqui para o nosso ouvinte do Nova Manhã. Olá, amigos queridos que estão acompanhando a Rádio Nova Brasil FM. Neste dia, nessa quarta-feira, nós estamos votando na CPMI o parecer final do trabalho da CPMI dos atos de 8 de janeiro. A relatora apresentou um voto enorme, indiciando pessoas como o ex-presidente Jair Bolsonaro, generais que serviram ao governo Bolsonaro, e nós não concordamos com esse voto. Tem alguma imagem do presidente Bolsonaro quebrando o palácio? Tem alguma imagem do presidente Bolsonaro invadindo o STF? A CPMI era para investigar os atos de 8 de janeiro. Os parlamentares da base de governo não queriam conduzir para a gente descobrir a verdade. Mas a oposição, um grupo de 18 parlamentares, se uniram e construíram um voto alternativo. Vai ser votado os 2 pareceres. A gente pede o indiciamento do presidente Lula. Por quê? Quem era o presidente naquele dia? GSI fazia parte de qual governo? Do governo Lula. Então, os responsáveis pela segurança aqui era GSI, Força Nacional, e esses órgãos, eles não deram conta. A Polícia Militar do DF agiu de acordo com as informações que o GSI passou. No voto da oposição, há uma indicação para que 2 militares do DF sejam indiciados. A PMDF é a melhor polícia militar do Brasil. Esse relatório que foi apresentado pela oposição também vai ser votado hoje, nessa quarta-feira, lá na CPMI. Por outro lado, a base do governo Lula celebrou o relatório da senadora Elisiane Gama, inclusive voltando a falar ontem em prisão de Jair Messias Bolsonaro, sem entrar no mérito dessa discussão, mas do ponto de vista formal, hoje é muito difícil. O Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, só seria preso hoje se tivesse alguma coisa em flagrante ou se ficasse comprovado que ele estivesse atrapalhando as investigações em curso, ou seja, teria de surgir um fato novo para que essa questão voltasse com força. Não é o relatório da CPI que vai levar Jair Messias Bolsonaro, pelo menos no primeiro momento, para a cadeia. A gente ouviu também o deputado federal Duarte Júnior, que integrou a CPMI, ele que é conterrâneo da Elisiane Gama, lá do PSB do Maranhão. Vamos ouvir o que o deputado nos disse para o Jornal Nova Manhã. A CPMI cumpriu a sua finalidade, diferente de outras
não acabou em pizza. Pelo contrário, teve um relatório bem fundamentado, bem preparado, indiciando 61 pessoas, dentre as quais eu destaco o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pelos crimes de associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e emprego de medidas para impedir o livre exercício dos direitos políticos, como é o caso também do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Então, a CPMI ela cumpre a sua finalidade, apresentando um relatório conclusivo. Nós vamos voltar e vamos aprovar esse relatório e, com certeza, vamos demonstrar para a história, para a sociedade brasileira, que aqueles que tentavam se esconder atrás dos seus cargos, dos seus privilégios, do seu dinheiro, vão responder com todo o rigor que a lei prevê. Mauro, e para concluir, só uma informação importante para o nosso ouvinte: nenhum desses 61 nomes estão automaticamente indiciados, não, nem mesmo Jair Messias Bolsonaro. O que acontece numa comissão parlamentar de inquérito é que um relatório é apresentado, esse relatório precisa ser votado, o que vai acontecer nesta quarta-feira. Em sendo aprovado, essas sugestões, esses pedidos de indiciamento serão encaminhados para os órgãos competentes, sobretudo a Procuradoria-Geral da República, que inclusive está com uma interina à frente dela, porque o presidente Lula ainda não indicou o sucessor ou a sucessora do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então tem um longo caminho pela frente ainda em relação a essas investigações. A gente lembra, por exemplo, ao nosso ouvinte, que todas as investigações da CPI da pandemia, pouquíssima coisa avançou desde então, e nós estamos falando no momento em que o país todo estava junto com aquelas investigações da CPI da pandemia. Mauro, volto com você. Ah, certo. Diego deu um panorama aí, um panorama bem completo desse relatório da CPMI. Vamos ver se agora o Brasil volta a andar, né? Você falava, né, que os parlamentares ficam muito ocupados com essas CPIs, né? Vamos ver se o Brasil volta a andar. A gente tem uma reforma tributária parada no Senado, uma série de medidas, inclusive o orçamento para o ano que vem, uma série de medidas que o governo depende para configurar esse orçamento, medidas aí que podem melhorar a arrecadação do governo, que também estão paradas entre a Câmara e o Senado. Em termos de governo, você mencionou aí, falta indicação para quem vai ocupar a Procuradoria-Geral da República, falta uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, né? Enfim, tudo que a gente viu de uma certa... de uma dinâmica muito interessante no primeiro semestre desse ano, temas importantes avançando, tanto no parlamento como no governo, a gente vê uma certa paralisia nesse segundo semestre. Quem sabe agora, terminando a CPMI, a coisa ande. Diego, obrigado por hoje. Valeu, Mauro. A gente está numa sintonia tão boa que esse comentário que você fez, perfeito, eu ia fazer também aqui, a gente ia comentar junto, mas eu falei, vou segurar por causa do horário, que eu já falei demais, mas é exatamente isso. A gente tem uma reforma tributária para ser votada agora no final de outubro no Senado. As investigações do 8 de janeiro estão acontecendo em outras instâncias também, no Supremo Tribunal Federal, na Polícia Federal, na Câmara Legislativa aqui em Brasília. É óbvio que ninguém está defendendo virar as páginas de forma alguma porque aconteceu no 8 de janeiro, mas o país precisa olhar para frente. Agora é muito confortável para os deputados e senadores ficarem nessa coisa de direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, porque fica mais confortável para eles, Mauro. Diego, obrigado por hoje, bom dia para você e até amanhã. Até amanhã, um grande abraço.